É possível ter esperança no Brasil? E todos ficaram esperançosos com o que aconteceu com a Lava Jato, mas não. O sistema contra-atacou, a Lava Jato praticamente acabou. Eu acabei com a Lava Jato, porque não tem mais corrupção no governo. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar fuder minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. A mamata acabou? Essa era uma das principais promessas eleitorais de Bolsonaro em 2018 e também agora em 2022. Inclusive, o presidente afirma, sem medo de ser feliz, que a corrupção de fato acabou. Mas isso não soa meio estranho? Afinal de contas, temos visto pipocar cada vez mais denúncias de corrupção no governo Bolsonaro, inclusive de pessoas ligadas diretamente a ele. Só que o Bolsonaro, ele gosta de acusar livremente. Quando as acusações, por mais bem fundamentadas que sejam, recaem sobre si, sobre seus filhos ou aliados, o que ele costuma fazer é interferir. Interferir para que não haja investigação. Para isso, ele troca um delegado da PF aqui, troca o chefe da PF ali, ameaça e persegue acolá. E os sigilos de 100 anos sobre qualquer investigação que possa afetar sua imagem? O que o Bolsonaro também faz é abrir o caixa do governo e tentar abafar CPIs, liberando emendas secretas para parlamentares. O presidente demitiu ao menos 20 delegados em cargos de chefia na Polícia Federal. Ele também escolheu a dedo o Procurador-Geral da República. Dos 90 pedidos de investigação apresentados contra ele ao Supremo Tribunal Federal, Augusto Aras só se posicionou favorável à abertura de inquérito em um deles. Denúncias graves de corrupção durante o governo Bolsonaro não faltaram. Algumas, como os casos de rachadinha na família, vêm de antes da presidência. Hoje a gente vai relembrar histórias para lá de suspeitas desses quase 4 anos de Bolsonaro no poder. Vem com a gente, mas antes se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para ficar por dentro dos nossos melhores conteúdos. Quase 1.500 pedidos para acessar a Lei de Acesso à Informação foram negados pelo governo. Você ouviu certo. A lei que dá acesso às informações sobre como o Estado gasta seus orçamentos está sendo relativizada ou até ignorada em alguns casos. Um exemplo, em julho de 2019, em vez de fornecer as informações de forma transparente, o Palácio do Planalto decretou o sigilo de 100 anos sobre os dados de acesso às dependências da presidência do vereador Carlos Bolsonaro e do deputado federal Eduardo Bolsonaro, os filhos 02 e 03 do presidente. Aliás, sigilo de 100 anos é o que não falta nesse governo. Teve sigilo de 100 anos sobre o processo interno do Exército contra o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e teve sigilo de 100 anos sobre a carteira de vacinação do presidente. Também teve sigilo de 100 anos sobre reuniões entre Bolsonaro e pastores suspeitos de comandar um gabinete paralelo no Ministério da Educação. E para atuar na base do sigilo e da falta de transparência, o governo Bolsonaro gerou um apagão de dados. O que isso significa? Que simplesmente o Estado paralisou pesquisas e bancos estatísticos que dão mais controle e precisão sobre como os recursos do governo são aplicados. O governo também extinguiu, esvaziou ou aparelhou pelo menos 75% dos conselhos e comitês nacionais, como o CONAMA, o Conselho do Meio Ambiente, e o Conselho de Segurança Alimentar, por exemplo. A gente está falando de mecanismos de participação popular, onde representantes da sociedade civil podiam debater e monitorar de perto as políticas públicas. Pouca gente talvez conhecesse o termo rachadinha antes de os Bolsonaro ficarem famosos no Brasil. Rachadinha é o nome dado a um esquema em que funcionários do gabinete de um determinado parlamentar devolvem parte do salário, que é embolsado de forma indevida pelo chefe. Em alguns casos, o funcionário nem chega de fato a trabalhar. Com os filhos Flávio e Carlos investigados por supostos esquemas de rachadinha, Jair Bolsonaro sempre esteve próximo desse tipo de suspeita. As investigações dos casos apontam que Fabrício Queiroz, amigo de Jair, seria o operador do esquema. Também identificaram pelo menos 27 cheques depositados por Queiroz na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro. A CPI da Covid no Senado movimentou a política brasileira durante vários meses de 2021, investigando a ação ou a omissão do governo federal no combate à pandemia. Você se lembra da manchete?
Governo Bolsonaro pediu propina de $1 por dose da vacina indiana Covaxin. O caso, como todas as outras denúncias da CPI da Covid, está agora nas mãos do Ministério Público Federal, comandado por quem? Sim, pelo Augusto Aras. Teve escândalo também na educação. O ex-ministro Milton Ribeiro e os pastores Gilmar dos Santos e Arilton Moura foram presos depois que pelo menos 10 prefeitos relataram que os pastores pediram propina para auxiliar na liberação de recursos para suas cidades. O balcão do MEC, como ficou conhecido o caso, cobrava propina até em ouro. E a pasta foi novamente alvo de denúncias depois que uma reportagem mostrou que o Ministério da Educação teria superfaturado em mais de 700 milhões de reais a compra de ônibus escolares. O esquema consistia em pagar R$ 480 mil por veículos avaliados em 270 mil. Para conseguir apoio do Centrão no Congresso Nacional em votações importantes ou abafar possíveis CPIs contra si, o governo Bolsonaro usa um orçamento paralelo de bilhões de reais. São verbas do Orçamento Geral da União destinadas de forma sigilosa através de emendas de relator feitas por acordos políticos. Então ninguém sabe quem destinou quanto, nem para onde, nem para quem, até porque a distribuição não é igualitária entre os parlamentares. Lá em maio de 2021, então o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, o da boiada, foi alvo de uma operação da PF que investigava se funcionários do Ministério e do IBAMA favoreceram o contrabando de madeira. Na mesma operação, o então presidente do IBAMA, Eduardo Bin, foi afastado do cargo pelas mesmas suspeitas. Propina na Covaxin, bolsolão do MEC, ministro madeireiro, emendas secretas, sigilos de 100 anos, falta de transparência, interferência direta em investigações. Foi bom a gente rever essa lista para refazer a pergunta: que fim levaram as investigações de todos esses casos? Essa é uma resposta que a gente ainda busca descobrir. O que se espera de um governo sério é a investigação, mas Bolsonaro prefere interferir, dar um jeito para deixar tudo como está. Dessa semana, a operação da Polícia Federal, dessa semana, investigando desvio de dinheiro durante a gestão de Jair Bolsonaro no Fundo Nacional de Educação em Alagoas, ligado a Arthur Lira, aliados de Arthur Lira, que sem nenhuma conexão por decisão de Bolsonaro, mas veja como, você sabe como é a história? Basicamente, escolas do interior de Alagoas, algumas delas que não têm nem descarga no banheiro, receberam kits de robótica intermediados por uma empresa de um aliado de Arthur Lira, por decisão do Ministério da Educação de Jair Bolsonaro. Esse é o padrão de política pública que foi feito. Você está fazendo uma conexão que não existe. Agora o ponto é o seguinte: o que é que não, qual é a conexão que não existe? A política exige coragem. Qual é a conexão que não existe? Coragem. A gente precisa discutir com base em projeto, com base no que é que a gente quer construir para o país, porque nomes não resolvem. E outra coisa, a gente discute aqui o tempo todo como a dinâmica de poder tem mudado, como o Congresso é cada vez mais relevante. Então ficar se digladiando porque santifica um ex-presidente da República não faz sentido. E uma coisa importante, para atrair pessoas que não gostam de Bolsonaro, e Bolsonaro perdeu a eleição, então só quem gosta de Bolsonaro não será capaz de mudar a situação. É preciso atrair pessoas que não gostam de Bolsonaro. E para atrair pessoas que não gostam de Bolsonaro, santificá-lo não é uma estratégia inteligente. Por isso é preciso fazer debate baseado em projeto de país. O que é que nós sonhamos para o Brasil? Isso é o que verdadeiramente importa. Seja honesto! E tem um ditado que diz: nada não está tão ruim que não possa piorar. Esse dinheiro do auxílio moradia é usado para comer gente. Ladrão! Quem nos brinda com esta memória é o antagonista. Manda um sapato número 43 para mim, meu número aqui, tá? Um beijo. Tinha um sapato 43, tinha de notinha de 100 vezes.